Tribuna Sindical. Oferecimento. Sindicep. Urbanitários. Simproecema. Sinfusp. Policiais civis. Trabalhadores em Correios. Sindivigias. Sindhotéis. SEAC. Sinteac. Sintisprev. Sinfa. Sintaema. Sindimetal. E CUT. Tribuna Sindical. Sindicep entregará pauta de reivindicações a pretendente aos leões. Sintaema e Sindisaúde se unem para denunciar péssimas condições de trabalho nos hospitais da Ilha e São Domingos. Sindimetal denuncia desrespeito a enquadramento sindical nos metalúrgicos. Sinteac monitora a aplicação de convenção e acordos coletivos. Trabalhadores em Correios em processo eleitoral da categoria para eleger a nova direção da entidade. Simproecema abre as portas para a programação dupla, férias e São João dos Educadores. Estamos iniciando mais um Tribuna Sindical aqui pela sua TV Alternativa, canal 19.1, com transmissão simultânea pelo YouTube Tribuna Sindical Maranhão. Se você ainda não está inscrito, aproveita e te inscreve agora. Toca o sininho para receber as notificações todas as vezes que começarmos uma nova transmissão. E deixa o joinha. Vamos fortalecer esta plataforma de divulgação da luta dos trabalhadores e trabalhadoras sem censura e sem corte. O Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Maranhão realizou um seminário para debater a temática política partidária eleitoral e suas consequências para os trabalhadores. Esse é o tema da entrevista com Raimundo Pereira, ele que é vice-presidente do Sindicep Maranhão. Raimundo Pereira, bom dia, é um prazer conversar com você aqui no Tribuna Sindical. Queria que você falasse um pouco sobre esse seminário, a importância de um seminário onde os senhores reúnem direção e delegados de base para debater a importância de um ano que tem uma eleição que é praticamente geral em nosso país. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos e a todas que assistem o Tribuna Sindical. É um prazer estar aqui para discutir um tema de interesse da população e do Brasil. Como é que foi esse debate? Como é que foi o seminário? O seminário foi muito importante nesse momento, porque são temas que estão na ordem do dia. E como a gente discute a nível de confederação, a confederação, nós fizemos um seminário nacional e que também deliberou para a gente discutir no Estado. Então, o seminário foi nesse caminho para a gente discutir esse momento político que interessa os trabalhadores, tanto do serviço público quanto também o setor privado. Mas nesse momento, para nós, é específico e nós temos uma preocupação para estar discutindo com todos os setores do serviço público, tanto do nível federal, como nível estadual e a nível municipal. Então, para nós, nesse momento, é importante a gente estar discutindo para a gente ter uma posição política para conversar com os servidores e servidoras de serviço público. Pautas importantes para o mundo do trabalho estão no Congresso Nacional, como a PEC que trata sobre o fim da escala 6x1. A composição do Congresso, o posicionamento da maioria dos deputados e senadores terminam motivando os senhores a debater sobre a importância de melhorar a representação da classe trabalhadora naquela casa. A importância da gente discutir também a escala 6x1, que é uma meta que ele tem que atingir os trabalhadores e trabalhadoras, mas também discutir a emenda constitucional que já tem número, a 1873, que é a da Organização dos Servidores de Serviço Público, que é da OIT a 151, certo? Que dá direito a um acordo coletivo do serviço público. Então, esse seminário foi nessa linha que também chega também agora junto com o momento político que está em evidência para as eleições de agora, 2026. Bom, os servidores tiveram esse seminário, fizeram um amplo debate
e dele saiu um relatório com um resumo de tudo que foi debatido, e inclusive propostas aprovadas pelos participantes do Congresso. É institucional a plenária que a gente fez. E aí a linha política que nós tiramos e fomos tirados no seminário. Você vê que a direção toda em conjunto, nós tiramos um seminário. E o desdobramento desse seminário, nós vamos entregar uma pauta ao candidato que vai estar com a gente agora na próxima semana. Eu falei congresso, mas na verdade seminário realizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Maranhão. A expectativa é de que haja um compromisso com os senhores com a defesa dessas propostas. Com certeza, porque é muito importante a gente estar discutindo todas essas políticas públicas, mas também é importante a gente discutir com a classe política que está aí. E nós estamos aí com a pré-candidatura deputado federal, estadual, senadores e governador. Então, o seminário, o sentimento do seminário e a maioria dos trabalhadores que estavam nesse seminário, tirou uma resolução de entregar uma carta de compromisso ao pré-candidato na segunda-feira. Raimundo Pereira, desejando sucesso aos senhores, parabenizando pelo debate, por debater uma temática tão importante como essa e desejando sucesso nos desdobramentos, eu agradeço a você a entrevista. Eu que agradeço, e está aqui o convite aberto a todos os trabalhadores do Serviço Público na segunda-feira, a partir das 13 horas, aqui no auditório do Sindicep. Compareçam para discutir a pauta dos trabalhadores, das trabalhadoras, que foi retirado no seminário que aconteceu no OASE. A iniciativa dos servidores públicos federais através do seu sindicato é extremamente importante. Os trabalhadores precisam debater as eleições e a importância de ampliar suas representações, seja em nível de parlamento ou de executivo, seja deputados estaduais, deputados federais, senadores, mas também governadores e a presidência da República. Não esqueça que todas as decisões relativas às nossas vidas, a tudo que nos cerca e que nos importa, são tomadas no campo da política. Nós somos maioria, as nossas representações precisam corresponder ao nosso tamanho no mundo da produção e da sociedade. Estamos diante do Hospital da Ilha, hospital idealizado pelo governo do estado do Maranhão como uma solução para a hiperlotação das unidades hospitalares em São Luís, que não são suficientes para atender toda a demanda do estado. Se por um lado essa é a expectativa do governo do estado, do outro estão os trabalhadores da saúde, que terminam arcando com uma carga pesada e condições de trabalho não tão boas. Esse é o tema que nós falamos agora com a presidenta do sindicato, que vai falar para a gente sobre essa situação dos trabalhadores da saúde aqui no Hospital da Ilha. Você vê uma estrutura, né? Um hospital aí que poderia atender toda a população do Maranhão, certo? Mas aqui, claro, que a gente se preocupa com isso, mas aqui no momento a nossa preocupação está voltada mais para os trabalhadores, né? Os trabalhadores da enfermagem, os trabalhadores da saúde, mais precisamente aí nossos maqueiros, nossos porteiros, o pessoal de limpeza, se não for quarteirizado, né? Que tem também. Então, são toda essa gama de trabalhadores que vem aí sofrendo nesse momento aí político, melindroso, de muita cautela, onde a gente sabe que o trabalhador está dentro desse contexto, principalmente de demissões, e aí a gente recebe aí muitas denúncias desses trabalhadores no sentido dos constantes assédio moral, os estresse ocupacional e as alterações, e cada vez que muda de coordenador, eles vão justamente, eu acho que para mostrar serviço, vão atacar a parte que eu não digo mais frágil,
mas a parte acho que menos com condições de mobilização. Mas o sindicato está aqui para falar por esses trabalhadores, que com certeza não estão aqui com a gente respeitando esse maldito momento político, onde a dança das cadeiras aqui é cruel. E aí é a alteração das escalas, é a falta de isonomia, aqui administra MCE e ADVH, maqueiros que têm a mesma função, os mesmos riscos, uns recebem 40% adicional de insalubridade, outros 20%, é o coordenador que assedia moralmente esses profissionais. Então é isso que a gente vem buscar aqui, que a MCE e a IADVH, e eu já relatei isso para a IADVH, para as pessoas lá, o que está acontecendo aqui, essa falta aí de isonomia, de empatia com esses profissionais. E a gente vê nesse momento crítico de adoecimento, os trabalhadores estão adoecendo, temos aí uma NR1 que fala dos transtornos psicoemocional, e hoje, infelizmente, dentro do ambiente de trabalho, os chefes, os coordenadores veem uma maneira abusiva, constrangedora e assediosa de achar que através disso ele está comandando, ele está gerenciando. Não, é da maneira pior, de constranger, de assediar, de massacrar esse trabalhador. E outra coisa também, Kleber, que a gente vem batendo não é da agora. Nunca mais esses trabalhadores tiveram um ganho salarial. A culpa do sindicato, não, o sindicato celebra todas as convenções, está com todos os processos na justiça, mas não tem esse olhar aí da direção do Estado. Foi o governo anterior e esse governo. 15 anos que esses trabalhadores estão no salário mínimo. E olhe lá. Nascimento Oliveira, dirigente do sindicato, acrescenta, traz aqui para o Tribuna Sindical também a situação, reclamações, denúncias de vários trabalhadores aqui do hospital que a abordaram assim que ela vinha chegando aqui, mas as denúncias são constantes, vocês sempre estão recebendo denúncias de maus tratos e péssimas condições de trabalho aqui também. Ao chegar, eu encontrei com algumas companheiras que já trabalhamos juntos, e aí elas me relataram, né, que aí é superlotado, principalmente na pediatria, e que são assim, ainda sofrem assédio, tanto pelas coordenadoras como pelas enfermeiras, entendeu? E é uma falta de respeito muito grande com todas elas, com todos que trabalham aí neste hospital. Agora, nós estamos diante de uma outra casa de saúde, desta feita da rede particular, é o São Domingos. Mas, em uma coisa, as duas casas se parecem muito, na forma de tratar os trabalhadores. Vamos ouvir com a Elisete Monteiro, ela que é diretora do Sindisaúde, falar um pouco sobre esse quadro de denúncias dos trabalhadores. Estamos aqui hoje, né? Viemos dar apoio enquanto sindicato aos nossos colegas, né? Sobre a denúncia, né, que está acontecendo diariamente a respeito do assédio, né? Entre os mesmos. E aqui, enquanto, né, sindicato, vamos dar esse apoio, porque os mesmos são assediados, né, são chamados pelos coordenadores de corja, né, e aí a gente tem essa nova atualização aí da RN1, né, que dá assistência aos psicossociais, né. A sobrecarga de trabalho. Essa sobrecarga, ela vem todos os dias sobre a denúncia dos mesmos, né? Então, nós estamos aqui fazendo a nossa parte enquanto sindicato. Agora nós conversamos com a presidenta do sindicato, Dulce Meire. Dulce, é um quadro preocupante. Só mudou de cenário, mas é a mesma beleza, né? Você viu o hospital público bonito, e aqui a gente está diante também de um monumento, um dos hospitais maiores aqui da América Latina, mas os problemas com o trabalhador é o mesmo, a falta de respeito, de valorização profissional, valorização humana não existe. E é isso que nós estamos aqui para estar denunciando essa situação em relação aos maqueiros, aos porteiros, pessoal administrativo aqui desse hospital belíssimo, né? Mas que ganha
abaixo o quê? Do salário mínimo, por O favor. outro problema é os senhores até assinam as convenções, conseguem chegar ao entendimento e assinar as convenções, mas que posteriormente não são respeitadas. Antes, aqui pode até ter uma desculpa, que antes era a Rede DASA, uma organização mais que administrava laboratórios, comprou esse hospital. Então, eles tinham essa política. Nós, claro, o sindicato, mas o que o sindicato está fazendo? Entrando com ação. Temos ação de todos esses casos. Só que a política da Rede DASA é não fazer nenhum acordo. Então, usa todos os recursos que a justiça possa permitir. Mas, sem pensar, agora voltou para a nova gestão, creio eu, os antigos donos. Nada faz que impeça que eles possam sentar com a gente, já que eles voltaram para o Sindiosp, que é o sindicato patronal, né, onde a gente celebra as convenções coletivas dos hospitais particulares, que veja essa situação de descaso, de falta de respeito, de valorização desses profissionais, que hoje vive subjugado pelo capital e trabalho. Ou seja, essas duas correlações de força, sempre o trabalho perde para o capital. Então, é isso nós estamos aqui denunciando e vamos continuar a denunciar essa situação de total descaso diante aqui desse hospital aqui, desse monumento, né? Bonito, né? Mas não se vê o que está acontecendo lá dentro com os profissionais da saúde. Agora vamos à sua participação no programa Tribuna Sindical, é o quadro Boca no Mundo. Da saúde, que a gente necessita, às vezes, de eu fazer um exame, é preciso pagar para poder fazer o exame. Então, o meu tema hoje é a saúde. Podemos melhorar a saúde, né? Então, eu vim aqui pedir para os governantes melhorar a saúde. Inclusive, a gente está precisando fazer uma ressonância para minha sogra, que está internada, e já estou mandando para pesquisar, só estamos achando R$1.400. Que hoje a população está esquecendo da humanidade. Vamos ser mais humanos uns com os outros, ter mais amor entre os irmãos. Que Deus abençoe todos nós cada vez mais. Vamos ter mais zelo com a cidade, não jogar lixo na cidade, porque se cada um de nós fazer um pouco do zelo pela cidade, a cidade vai ser mais bela. Estou triste que o Brasil perdeu e foi descartado. Vi hoje no balanço geral. É uma vergonha para o nosso país. Os melhores jogadores estão do... Eu quero falar que Jesus está voltando, que nós devemos nos converter e seguir a palavra de Deus. Essa é a minha mensagem para hoje. Falar da seleção, foi péssima, foi fraca demais. Valeu, Ancelotti tá fora. Aqui a rua tá muito ruim, tudo cheio de buraco. Não é uma ajeitadinha na rua aqui no centro, para o povo ficar andando. Futebol, perdeu a essência do futebol, né? Um monte de mercenário, muito empresário que manda a seleção brasileira nos clubes. É uma raiva, nós temos só isso, né? Minha indignação, né? Os caras estão dando propaganda de Neymar que não adiantou nada, né? Então é uma indignação. Enquadramento sindical. Você sabe o que é isso? Esse é o tema que nós vamos tratar aqui com Moisés Bonfim. Ele é secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos do Estado do Maranhão. Enquadramento sindical, para que serve? Quais as implicações? Moisés, bom dia, é um prazer conversar com você aqui no Tribuna Sindical. Eu queria que você explicasse para quem está nos acompanhando aqui no Tribuna Sindical o que é esse enquadramento sindical, como é que isso se dá na luta do trabalhador, na definição do trabalhador. Bom dia, Kleber, bom dia a todos os ouvintes. Enquadramento sindical é basicamente quando a empresa tomadora de serviço ela vai exercer alguma atividade, certo? Ela tem que se enquadrar naquela atividade fim, certo? Então, várias especialidades, no caso nós somos metalúrgicos, né? Nós acompanhamos mais essa situação, então nós temos alguns enquadramentos errados, porque as empresas eles acabam tendo um ganho nisso,
o trabalhador ele é penalizado por ter um salário menor, isso acaba atrapalhando o futuro daquele trabalhador e beneficia a empresa, porque ela vai pagar um valor menor, inferior a isso. Então, esse enquadramento, ele é fundamental para que o trabalhador exerça a sua atividade correta e receba o seu salário digno, o salário da sua categoria, certo? Bom, para você entender aqui a situação, o sindicato, para atuar em uma categoria, ele precisa ter uma carta sindical, que o credencia a representar uma categoria. Essas categorias chamadas são trabalhadores de determinada atividade. Por exemplo, o metalúrgico, ele tem uma identidade, que é o que eles chamam de CNIS. É um código que define o metalúrgico enquanto categoria. E assim sucessivamente. O sindicato que representa os metalúrgicos vai representar todos os trabalhadores. O problema que o sindicato está enfrentando é que há muitos metalúrgicos sendo enquadrados por empresas como se fossem de outras categorias. É mais ou menos isso, né, Moisés? Isso, na íntegra, isso realmente acontece. Certo? Isso e quais os prejuízos para o trabalhador? Financeiro, né? Porque você vai para o mercado com salário menor, as proteções, os controles, você não tem. Então, hoje, quem ganha com isso são as empresas que fazem essa prática. Eu não sei se há conivência das empresas tomadoras de serviço, mas não há uma cobrança. Se houvesse uma cobrança pelo tomador de serviço para ter o real enquadramento sindical, seria interessante, porque nós estaríamos, de fato, sendo avaliados ou defendidos pelo aquele sindicato fim. É o sindicato que define. Como é que eu contrato um caldeireiro, um maçariqueiro, como se fosse um restaurante, né? Então, um restaurante não pode contratar um caldeireiro, um maçariqueiro, a não ser que seja um trabalho, uma atividade específica, né? Mas eu vou abrir um mercado para uma empresa, concorrer a uma licitação, eu tenho que ter esse respaldo também. Até porque essas empresas, quando fazem grandes projetos, eles fazem uma avaliação financeira daquela empresa, se ela vai ter condição de cumprir aquele contrato. Bom, e parece que os empresários precisam do auxílio de alguns sindicalistas que não se portam corretamente. A gente sabe que nada é feito sozinho, nem um crime. Então, isso é um crime, essa espécie de desenquadramento, de desrespeito à organização sindical. Pode ser que nessa história aí tenha alguns sindicalistas que, vestido de defensor dos trabalhadores, estejam aliados aos empresários tentando levar vantagem. Com certeza. Os grandes canteiros hoje aqui em São Luís do Maranhão é a Alumar, é o Vale, certo? A Ambev, todos eles têm empresas com esses problemas, certo? Então, quando eu chego num canteiro desse, geralmente a tomadora de serviço orienta a empresa que está prestando serviço a ter um acordo coletivo, que vai dar embasamento para a empresa ter o respaldo que está no lugar certo. E isso realmente acontece, né? Porque as pessoas apresentam o acordo com o sindicato que não está na porta da empresa. Ele está lá só recebendo aquela taxa que é descontada dos trabalhadores. No entanto, quando os trabalhadores precisam do sindicato para intervir, para cobrar, para defender, o sindicato está ausente, né? Então isso é uma perda para o trabalhador e ele acaba sendo penalizado no final. Bom, agora o metalúrgico que está vivendo esse problema, que está com esse problema, pode procurar os senhores para buscar uma solução. Com certeza. As pessoas, quando têm esse tipo de problema, nós orientamos que venham aqui. Nós já intervimos em algumas situações. A pessoa traz um contra-cheque, no contra-cheque está lá escrito caldeireiro, maçariqueiro, soldador, certo? Aí quando vai ver em qual sindicato que ele está num sindicato errado. Então, nós orientamos e o trabalhador, principalmente, para ele denunciar. Ele é o principal prejudicado nisso, porque ele não tem segurança jurídica nenhuma, respaldo nenhum. Bom, e quais as medidas que, além de ir lá em loco, de levantar esse problema, de orientar o trabalhador, quais as medidas a mais que os senhores estão adotando para tentar solucionar esse problema, que não é novo, mas pelo trabalho de vocês, os senhores estão identificando esse problema e que é difícil de ser resolvido? Pois é, nós tivemos aí várias reuniões com as empresas tomadoras de serviço, no caso Alumar, Vale, certo? Para que elas cobrem isso das empresas, que elas realmente façam o enquadramento correto dos trabalhadores,
Porque cada sindicato vai defender o seu quinhão. A gente não quer nada do que é dos outros, mas o que for do nosso sindicato, a gente tem que defender. Quando essa conversa não se sobrepõe, a gente vai para a justiça. Como? Vai abrir um processo com aquela determinada empresa, provando que ela está exercendo atividade em outro sindicato. Isso o juiz analisa, verifica, vê os acordos, os contratos, e no final, geralmente, o ganho de causa é nosso, certo? Porque nós, como você falou, nós temos aquela classe trabalhadora, metalúrgico, qualquer tipo de atividade metalúrgica é do sindicato metalúrgico. Qualquer outro sindicato tem as suas especificações, né? Então, cada um tem a sua parte e cada um tem que defender o seu pão. Então, nós estamos defendendo os trabalhadores metalúrgicos. Pois é, então você que é trabalhador, fica atento. Metalúrgico não é uma categoria que seja melhor do que nenhuma outra, mas o enquadramento e a definição salarial de um metalúrgico, por exemplo, é diferente de um em serviços gerais, é diferente de um comerciário, é diferente de um garçom, é diferente de várias outras categorias. Então, o que o sindicato coloca é a importância de você ser enquadrado de acordo com a atividade que você desenvolve para que você possa ter um salário mais digno e melhores condições de trabalho. Moisés, muito obrigado pela entrevista e nós vamos continuar aqui de olho e à sua disposição para a gente ver como é que isso vai andar. Nós que agradecemos a reportagem, a informação, que a gente quer que seja feito certo, nada de errado que aconteça. E nós estamos aqui para defender o trabalhador e dar melhores condições de trabalho, de desenvolvimento, de vida, que a gente consiga alcançar a qualidade de vida que é o que todo mundo quer. Trabalhar, se divertir, ter sua família em segurança. É isso que importa. O Sinteac realiza as convenções coletivas de trabalho, onde assegura as condições de trabalho dessa categoria junto aos sindicatos patronais. Mas, depois dessa primeira etapa, é preciso acompanhar para garantir a efetivação desses direitos. Esse é o tema da nossa entrevista hoje com a doutora Manuela Martins, assessora do Sinteac. Doutora, depois de celebradas as convenções coletivas, garantido as recuperações salariais, os reajustes e outras cláusulas, é hora de monitorar, saber se isso realmente está sendo implementado. Eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre essa luta de todo dia. Bom dia, seu Cléber, é um prazer mais uma vez estar aqui com o senhor. Realmente, depois de todo o trabalho de negociação, nós precisamos ir atrás, na fonte, saber se está sendo cumprido, né? Fora a convenção coletiva, nós temos em muitos municípios acordos coletivos com a limpeza pública. Como eu disse da vez passada, nós estamos passando por aquele momento no período eleitoral que é as trocas das empresas. Então, faz-se necessário que a equipe do sindicato, os diretores, estejam indo diretamente às empresas, verificar se as rescisões estão sendo pagas, celebrar novos acordos coletivos. E essa vez nós fizemos assim, uma viagem geral, um apanhado, né, em Pinheiro, Imperatriz, Davinópolis, São José dos Patos, entre outros municípios, para estar fiscalizando os contratos, vendo se a convenção coletiva está de fato sendo cumprida. E mais do que o mais importante que a gente considera é conhecer a base, conhecer os trabalhadores, conhecer os nossos sócios e ver se eles estão, quais são as suas condições de trabalho. E isso é o que o nosso trabalho de formiguinha que está sendo feito, né, durante ao longo dessa gestão. Nós estamos indo direto aos trabalhadores, conversando com os empresários para fortalecer, né, o sindicato, para fortalecer a base, para que a gente possa crescer, fiscalizar e ter um ano tranquilo. E como é que foi essa viagem? O que os senhores viram? Olha, tem muitas reclamações, seu Kleber. Muitas FGTS atrasados, salário, alguns benefícios que ainda não estão sendo cumpridos, como da IBAN, né, que é a nossa cláusula assistencial, que dá direito ao trabalhador, a dentista, psicólogo online. Como a gente trabalha com interiores, é difícil ter um plano de saúde que a gente possa ali estabelecer naquele local um plano de saúde. Então, nós optamos por fazer uma telemedicina. Então, nós estamos indo cobrar, né, dos empresários que esse direito seja cumprido. No entanto, a gente encontrou muitos municípios que não estão cumprindo
essa cláusula, né? E nós vamos, claro, negociar, tentar trabalhar de forma administrativa. Caso não seja acordada essa forma de trabalhar, nós precisaremos entrar judicialmente para que essa cláusula, para que a convenção seja cumprida. Agora, no primeiro momento, buscar a direção dessas empresas para tentar administrativamente conseguir solucionar essas pendências. Exatamente. Nós acreditamos que o diálogo ainda é a melhor maneira, né? É a maneira mais eficaz, mais rápida de resolver algumas demandas. No entanto, a gente sabe que não é fácil, né? E, infelizmente, acredito que nós vamos precisar acabar entrando judicialmente contra algumas empresas. Nós já começamos, na verdade, a fazer isso, porque já entramos várias vezes com pedidos de mediação contra algumas empresas que não cumpriram, né? Então, agora nos resta seguir via judicial para que o trabalhador seja, não só tenha o direito garantido, como haja o ressarcimento do período que não foi cumprido. Porque o que nós estamos buscando não é só que seja implantado a cláusula e o IBAN, que é o plano assistencial, mas nós também queremos que as empresas tragam o ressarcimento do período em que se começou a implantar o sistema de saúde até agora, que esse dinheiro seja voltado diretamente aos trabalhadores e que a partir de agora eles implantem o IBAN, que é nossa telemedicina. Então, uma orientação extremamente importante é que esses trabalhadores procurem alimentar o sindicato com essas informações, né? Contactar com o sindicato, colocar como está, para que os senhores possam entrar em ação. Exatamente, seu Kleber. Por isso nós temos o nosso Instagram, que é o Sinteacma. É importante que os trabalhadores entrem em contato. Lá tem um link na bio que direciona o trabalhador para o nosso WhatsApp, que eles vão falar com a nossa secretária Shirley, e eles podem estar munindo o sindicato de todas as informações necessárias para que a gente possa estar mais perto do trabalhador. Porque há essa necessidade de ter essa convergência entre trabalhador e sindicato, porque são muitos municípios. Então fica difícil a gente descobrir o que cada município está precisando. Então é importante que o trabalhador entre em contato, entre nas nossas redes sociais, para que a gente possa ter conhecimento de onde não está sendo cumprido ou o acordo coletivo ou a convenção coletiva, para que a gente possa agir da melhor maneira possível em benefício do trabalhador. Doutora Manuela Martins, mais uma vez parabenizando pelo trabalho realizado. Quero agradecer a gentileza de nos receber para a gente fazer uma atualização desse acompanhamento, dessas informações. Nós que agradecemos o trabalho do Tribuna, que está sempre nos fortalecendo e nos ajudando a levar a melhor comunicação para os nossos sócios. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Correios do Estado do Maranhão está em processo eleitoral para eleger a nova direção da entidade. Esse é o tema da entrevista com a professora Benedita Costa, ela que é vice-presidenta da CTB Maranhão, mas está como presidente da Comissão Eleitoral e conduz todo o processo aqui no Sindicato dos Trabalhadores em Correios. Professora Benedita Costa, é um prazer conversar com a senhora. Como é que está esse processo eleitoral? Em que etapa é que estamos? Bom dia a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Nós estamos agora na fase da eleição propriamente dita, né? Hoje é o primeiro dia, a eleição ocorre hoje dia 8, 9 e 10, né? Agora de julho, e hoje nós estamos no primeiro dia de eleição, onde nós temos 17 urnas, né? Presencial e uma urna virtual. E as 17 urnas hoje já estão em campo, né? Tivemos urnas que já viajaram desde ontem para hoje estar nos seus municípios realizando a eleição, e as urnas de São Luís saíram hoje. Então, está todo mundo já em campo para realizar as eleições do Correio. Para que o nosso telespectador compreenda melhor, nós temos 2 chapas inscritas, todas elas homologadas, em disputa do processo, em disputa do voto do trabalhador, com toda a segurança. Sim, nós temos 2 chapas concorrentes, uma é a chapa da situação e uma outra chapa da oposição. Então, foi feito tudo de acordo, né? Teve o prazo de inscrição,
como já foi dito, que teve várias fases, teve a fase de inscrição, e essas 2 chapas se inscreveram. E elas estão concorrendo, tudo conforme o estatuto, tudo acontecendo de acordo com como rege o estatuto. Professora, qual a quantidade de eleitores aptos a votar na eleição? Qual é o coeficiente? Nós temos, em média, quase 900 eleitores da ativa, e nós temos, em média, 30 e poucos aposentados. Então, nós temos uma média de 900 e alguns números elegíveis hoje para votar na eleição. E nós temos também a urna virtual, né, que também tem, em média, de 200 eleitores para a urna virtual. Aqueles que não constam, né, nas urnas presenciais votarão nas urnas virtuais. E todos eles já estão cientes que irão votar na urna virtual, que nós temos uma urna virtual que já receberam a senha para votar. Bom, como a senhora falou, a eleição vai até o dia 10. A senhora pode nos falar como se dará a partir do encerramento da coleta dos votos, aí iniciará o processo de apuração dos votos. Como é que vai ser? Certo. Então, as urnas todas estão em campo. Algumas chegaram hoje, né? As de São Luís, da região metropolitana, todas elas retornaram hoje para a sede, né? E nós temos as urnas que estão nos municípios, retornarão amanhã e no dia 10. A partir do momento que todas essas urnas chegarem aqui, nós temos uma sala onde elas irão ficar todas guardadas, né? Onde ninguém irá mexer, onde terá representante da chapa 1 e da chapa 2, guardando essas chapas, né? Teremos segurança para que essas urnas elas fiquem na maior segurança possível, onde ninguém irá mexer nas urnas, né? E todas elas serão abertas só no dia 10, no último dia, com a presença da chapa 1 e com a presença da chapa 2. Então, a coleta dos votos se dará no final do dia 10, que é sexta-feira, e será com a maior segurança, com a maior legitimidade possível, com a presença tanto da chapa 1 como da chapa 2, e nós teremos representantes dessas chapas o tempo todo aqui conosco, nos acompanhando aqui com a comissão eleitoral. Bom, com 18 urnas, 17 física e uma online, e com um público eleitoral em torno de 900 habilitados para votar, a perspectiva é de que o resultado dessa eleição possa acontecer ao final do dia 10 mesmo. Exatamente. Ao final do dia 10. As urnas chegando, todas chegando, a gente faz imediatamente a apuração. Né? Ela se dá na noite do dia, já vai ser noite, né? A partir do encerramento, que todas as urnas chegarem, já é noite. Nós temos previsão de urnas chegarem até 9, 10 horas da noite, mas ela se encerra, né, dia 5, a apuração, até às 17 horas do dia 10. Aí, a partir de então, as urnas começam, as que ainda não chegaram, né, no dia 8 e dia 9, começam a chegar. Então, a gente tem essa previsão de começar a partir das 17 horas, depois do encerramento das eleições e com a chegada das urnas. Agora que até esse momento tudo transcorrendo com tranquilidade, a perspectiva é que seja uma eleição tranquila, sem maior intercorrência. O Simproecema abriu as suas portas para a programação das férias e do São João dos Educadores. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado do Maranhão abriu as suas portas nos dias 4 e 5 de julho para uma intensa programação cultural como parte da programação do São João dos Educadores, mas também do Simproecema nas férias. As atividades começaram às 11 horas do dia 4, sábado, e foram até o início da noite do domingo, dia 5.
A programação contou com brincadeiras e músicas para as crianças, mas também teve pagode, forró, músicas de ritmos diversificados e muitas apresentações culturais. E a sócia acabou de chegar, encantado pro lado daqui, encantado pro lado de lá. Aquela deliciosa feijoada. Teve também as comidas típicas do período. Uma importante data comemorativa na agenda do Simproecema. Diante de tantas lutas travadas ao longo do ano, nós temos essa agenda fixa anualmente, que é o Simproecema nas férias, e este ano somado ao São João da Educação, realizado na sede social do Simproecema, localizado na Estação de Ribamar, onde nós temos aqui a presença dos educadores de todo o estado do Maranhão para prestigiar uma programação vasta, tanto de quadrilha junina, cacuriá, bumba boi de matraca, tanto da maioba quanto de axixá, além de outras atrações como bandas. Então, assim, um importante momento em que a categoria tem para se divertir neste momento festivo que o Simproecema promove. Arraial da Educação e Simproecema nas férias, uma ideia que deu certo. Tivemos 2 dias de muita alegria, de muita cultura na sede social do Simproecema. Foi um trabalho feito com muito esmero para nossos sócios, para os seus filhos, para os seus familiares, para a comunidade do Laranjal. O Simproecema sempre zelando pelos seus sócios. Aqui tivemos brinquedos, tivemos feijoada, tivemos lanche para a criançada e tivemos uma diversão da cultura maranhense. E é isso aí, o Simproecema nas férias e o Arraial da Educação, uma ideia que deu certo. Todo o trabalho da organização se transformou em satisfação ao ver a alegria dos presentes, das crianças aos adultos. Trabalho, né, que para mim não é trabalho, para mim é diversão, porque eu faço com muito prazer e muito carinho as festas do sindicato. Ela é feita a dedo, sabe? É selecionada. Eu me entrego por corpo e alma nessa festa, porque é uma festa para os nossos sócios, eu contribuo mensalmente com o Simproecema. Então, nossos sócios, os filhos dos sócios, eles têm que ter o do bom e do melhor. E é isso que o Simproecema proporciona aos seus filiados. É uma festa com dedicação, com amor e dá isso tudo, né? Um resultado perfeito de alegria, de cultura e diversão. A direção do Simproecema estava satisfeita com a presença dos educadores e isso ficava evidente na manifestação dos seus dirigentes. A festa está aqui, é para os filhos dos trabalhadores da educação, é para os trabalhadores da educação. E nós tentamos inovar, porque, veja bem, todo ano nós fazemos Simproecema nas férias. Quando fala Simproecema nas férias, a impressão que tem é que é para atender só a criançada, né? Então, eu dei a sugestão, a Jorimeire, que é dessa pasta, atendeu, que a gente fizesse também um bumba boi. Raimundo Oliveira destacou a sua condição de presidente licenciado e convidado para a programação, enaltecendo a força do Simproecema de uma atuação coletiva de uma direção, mas também parabenizou a direção do sindicato pela programação realizada. Eu como um convidado especial, né? Porque eu estou licenciado, o Simproecema aí está no comando do nosso primeiro vice-presidente, o professor Fábio Orlan, e na condição de presidente licenciado e aqui convidado para participar desta festividade é de grande satisfação. É só para ver o quanto o Simproecema, independente de quem está licenciado ou não, a caminhada continua a mesma, a pegada é a mesma. Fábio tem feito esse trabalho excelente, me convidou para vir aqui na festa do Simproecema. Então,
o que eu estou vendo é essa maravilha, como todas as festividades que é realizada aqui no Ciproecema. Então, ter agora, nesta edição, o Ciproecema nas férias e o São João, é uma ideia maravilhosa, porque contempla dois momentos especiais da nossa cultura maranhense, que é trazer para o mês de julho o São João, já agora no comecinho, mesmo ter passado junho, mas continua, nossa cultura ela é viva. E aqui também o Ciproecema nas férias, que é o mês de julho, então tá de parabéns, professor Fábio, toda a direção do Ciproecema, neste momento especial aqui, feito com muito carinho para os sócios do Ciproecema. Chegamos ao final de mais um Tribuna Sindical. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia e nós nos encontraremos na semana que vem com mais Tribuna Sindical. Tribuna Sindical. Oferecimento. Sindicep. Urbanitários. Simproecema. Sinfusp. Policiais civis. Trabalhadores em Correios. Sindivigias. Sindhotéis. SEAC. Sinteac. Sintisprev. Sinfa. Sintaema. Sindimetal. E CUT. Tribuna Sindical.